Shalom, shalom, queridos, como que vocês estão? Hoje, 9º dia de propósito, para a glória do Senhor. Nós estamos aqui firmes e fortes. Já voltamos da caminhada, parei aqui para poder gravar o vídeo com vocês. E eu quero compartilhar algo muito interessante com vocês, que é sobre o mês de Tamuz, o mês que nós estamos agora. Mês bíblico de Tamuz, tá? Cada mês, irmãos, ele revela algo muito importante, ele revela um trono de oposição, mas ele também revela uma unção poderosa que Deus libera sobre a nossa vida. E nós estamos sobre a unção da tribo de Ruben, né? Estamos também nesse mês que é um mês, um marco muito importante, biblicamente falando, porque é o mês onde Deus ele libera as tábuas, né, dos mandamentos para Moisés. Moisés estava no monte nesse tempo, né? Mas eu não quero pontuar com vocês sobre os mandamentos que foram liberados, mas sim sobre o que acontece enquanto Moisés estava no monte, né? Enquanto Moisés estava no monte ali, buscando a presença de Deus, buscando entender o que Deus ele queria para o povo de Israel. Israel está embaixo, aguardando Moisés, mas no processo de aguardar a descida de Moisés, aguardar o que Deus ele ia liberar sobre o povo de Israel, nós vemos que Israel começa a ser tomado por uma ansiedade, por uma inquietação muito terrível e profunda. E isso acarretou, irmãos, em algo muito interessante, que foi o levantamento do bezerro de ouro. Então, nós percebemos que Israel, ele afronta Deus levantando um bezerro de ouro, né? Tanto é que quando Moisés ele chega e vê aquilo, ele é tomado de uma ira tão grande que ele quebra, irmãos, as tábuas, aquilo que Deus havia escrevido, ele quebra, porque ele se revoltou com o povo, porque o povo não teve paciência, não guardou a palavra do Senhor no coração e pecou contra o Senhor. E naquele tempo a idolatria era algo totalmente abominável ao Senhor, e ainda continua sendo assim, irmãos. Mas a mensagem que eu quero dizer para você é que nesse mês de Tamuz, aonde as frequências de ansiedade, inquietação, ira, contenda, ódio, desavenças, mal entendidos, que são as frequências que estão trabalhando contra o povo de Deus nesse mês, diante de tudo isso, diante das pressões que você tem passado, que você tem sofrido, talvez no seu casamento, talvez no seu trabalho, talvez em alguma área específica da sua vida você está passando por pressão, você está passando por crise de ansiedade, você está passando por momentos que parece que a sua mente até vai explodir, porque você não sabe o que fazer, para onde ir, que resposta dar, que situação que você vai resolver primeiro. Avalie seu coração e veja se você também não está levantando o bezerro de ouro dentro do seu coração. Porque Israel levanta o bezerro de ouro de forma externa, mas hoje nós levantamos o bezerro de ouro muitas das vezes no nosso coração de forma interior. E isso é um perigo terrível. Por quê? Porque muitas das vezes aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não percebemos é o que nos destrói, né? Então os bezerros de ouro precisam cair, irmãos. Nós precisamos derrubar nesse mês os bezerros de ouro que estão atacando a nossa vida, que estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. E o que é um bezerro de ouro? Bezerro de ouro é tudo aquilo que nós usamos como substituto de Deus, né? Talvez você esteja correndo do seu problema, se infiltrando muitas das vezes em roda de amizades que não são para você. Talvez você esteja levantando seu bezerro de ouro, buscando avaliar aquilo que nós estamos colocando no lugar de Deus, né? Aquilo que nós estamos, talvez o seu bezerro de ouro seja o celular, talvez o seu bezerro de ouro seja a sua rede social, aonde você gasta mais tempo na sua rede social, no seu celular, do que com o Senhor, do que um tempo de qualidade com o Senhor.
Talvez o seu bezerro de ouro seja seu cônjuge, talvez o seu bezerro de ouro seja um vício que você esconde, um vício em cigarro, pornografia, talvez masturbação, talvez um pecado de mentira, de fofoca, o pecado de enganar as pessoas, de usar de expertise com as pessoas, né? Isso tudo são bezerros de ouro que nós levantamos no nosso coração, porque isso toma o lugar do Senhor no nosso coração. A palavra do Senhor é clara quando ela diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se o nosso coração está tomado por essas coisas, por esses bezerros de ouro, o Senhor não pode operar e não vai fazer parte do nosso dia a dia, não vai fazer parte da nossa vida, não vai fazer parte daquilo que Ele deseja fazer para as nossas vidas. Então nós precisamos avaliar nosso coração e identificar o bezerro de ouro que está dentro de nós, identificar aquilo que nós levantamos como substituto para Deus, nosso coração. Que o seu Deus não seja a sua rede social, que o seu Deus não seja talvez a sua família, que o seu Deus não seja o seu cônjuge, que o seu Deus seja realmente Adonai, o Deus de Israel, o Deus que deu o único filho dele por você, para que você fosse perdoado, para que você fosse restaurado e curado para a glória do Senhor. Que você faça esse exame. E a tribo que está em operação nesse momento é a tribo de Rubem. Rubens, ele perdeu o lugar de primogênito porque ele se deitou com a mulher do seu pai, né? Mas não quero apontar para o erro de Rubens, mas sim porque pelo processo de arrependimento profundo que Rubens passou. Então essa tribo, a tribo de Rubens, ela vai trazer uma unção de arrependimento. Se você colocar o seu coração em lugar de arrependimento, aonde você vai dizer para Deus: eu realmente reconheço que levantei o bezerro de ouro na minha vida, eu realmente reconheço que o meu coração se dobrou e colocou substituto no teu lugar, mas eu peço perdão ao Senhor e eu renuncio a esse bezerro de ouro hoje. Que você, assim como eu, que nós possamos juntos derrubar os bezerros de ouro que estão no nosso coração, em nome de Jesus.